Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula de Peta, sou advogada, professora universitária, professora de cursos preparatórios para exame da OAB. Hoje, no Falando Nisso, nós vamos falar um pouquinho sobre prisão em flagrante. A gente não pode garantir que esse tema vai aparecer em toda a prova, mas a probabilidade de aparecer é grande. Então, todas as vezes que nós falarmos que o tema é recorrente, quer dizer que ele é importante. Tem que estudar, tem que ler o código, tem que dar uma olhadinha nos conceitos, não pode deixar de ter o tema fresquinho na memória, tudo bem? Então, vamos lá? Prisão em flagrante é um deles, vamos falar um pouquinho sobre ela de forma rápida, não é uma aula, só um lembretezinho aqui e vamos falar de alguns aspectos relevantes sobre a prisão em flagrante. Muito bem. A prisão em flagrante, ela é tratada como uma modalidade de prisão cautelar, Desde que nós tivemos a mudança no Código de Processo Penal em 2012, a prisão em flagrante, ela hoje acaba sendo tratada como uma submodalidade de prisão preventiva. Por quê? Porque depois do controle de legalidade, ela acaba se tornando, pode ser convertida em prisão preventiva, Mas não deixou de existir, só deixou de ser trabalhada como modalidade, digamos assim, sozinha, Ela não é mais autônoma, uma modalidade autônoma de prisão cautelar. Ela pode acontecer, acontecendo, havendo controle de legalidade, ela sendo mantida, aí não existe mais o manter, e sim o converter em prisão preventiva. Mas a gente vai trabalhar com calma já, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? O que é a prisão em flagrante? O termo flagrante, ele vem de um termo latim chamado flagrare, que significa ardente, queimando. Então, a prisão em flagrante é aquela prisão em que a pessoa, o agente, ele é surpreendido no momento em que ele está praticando a ação penal, o crime, na verdade a ação penal não, o crime, ou logo depois que ele praticou esse crime. E aí essa situação, que a gente chama de situação de flagrância, ela permite a prisão desse indivíduo, É uma prisão que inicialmente ela é tratada como um ato administrativo, porque ela vai acontecer, toda a lavratura do auto de prisão em flagrante vai acontecer na delegacia, ou seja, vai ser feito por uma autoridade administrativa e posteriormente passa pelo crivo judicial, aí sim aquilo que eu disse é o chamado controle de legalidade do flagrante, tá? Então, se a gente tiver que dar um conceito, a gente vai dizer que a prisão em flagrante é uma prisão que acontece no momento em que o crime está sendo praticado ou logo depois que ele foi praticado pelo agente. Ela tem respaldo constitucional no artigo 5º, a Constituição permite que essa prisão seja efetivada se a pessoa for surpreendida em flagrante, porém, efetivada a prisão, então, nós teremos o controle de legalidade e essa conversão ou não em prisão preventiva. Muito bem. Onde é que está prevista a prisão em flagrante? A prisão em flagrante ela está prevista a partir do artigo 301 do Código de Processo Penal, Lá no 301 ele vai nos trazer uma diferenciação em o que a gente chama de flagrante facultativo e flagrante obrigatório, porque o artigo 301 vai dizer que qualquer do povo pode e as autoridades policiais devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, quando o artigo diz qualquer do povo pode prender, nós estamos dizendo, então, que qualquer pessoa pode prender em flagrante delito. Sabia disso? Você, se você estiver andando pela rua, surpreender alguém praticando um crime, você pode prender em flagrante delito. Eu nunca aconselho, Melhor chamar a polícia, mas pode, é o que a gente chama de flagrante facultativo. E as autoridades policiais devem prender quem seja surpreendido em flagrante delito, é o que a gente chama de flagrante obrigatório. Mas esse detalhamento todo, numa aula específica, a gente trabalha melhor. Bom, o flagrante se classifica em 3 modalidades. São eles flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido. O flagrante próprio, ele está previsto no artigo 302, nos incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. O que nós temos lá nos incisos 1 e 2 do artigo 302? Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou quem acaba de
cometê-la. Então, o flagrante próprio, ele vai acontecer, ele vai se enquadrar na situação em que a pessoa é surpreendida praticando o crime, naquele momento em que está efetivamente consumando o crime, o que o Nutt chama de uma situação de certeza visual. Por exemplo, né, a pessoa que é pega dando as facadas na vítima, né? Isso é o que a gente chama de flagrante próprio, ou quando acaba de cometer o crime, né? Também é uma situação que permite uma certa certeza visual, porque é um momento em que a pessoa acabou de praticar o crime. Então, por exemplo, né, acabou de esfaquear a vítima, mas ainda está ali próximo, né, terminando de praticar a conduta, tá? O flagrante impróprio está previsto no inciso 3º do artigo 302 do Código de Processo Penal. E o inciso diz o seguinte: quando é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, por que flagrante impróprio? Porque nós não temos aquela situação de certeza visual do flagrante próprio, a pessoa não foi surpreendida praticando o crime efetivamente, nem ao término da prática, mas houve uma perseguição que teve início imediatamente após a prática da conduta. Por isso o termo logo após. Esse logo após, ele dá a entender que a perseguição começou imediatamente após a prática da conduta, e em dado momento a pessoa então foi presa, essa perseguição acabou, e aí o flagrante então é considerado válido. E o inciso 4º trata do flagrante presumido, que diz: quando a pessoa é encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Logo depois é bem parecido, né? O logo depois do inciso 4 com o logo após do inciso 3º são expressões muito parecidas. A gente tem que tentar interpretar de forma a poder trabalhar bem essas duas possibilidades. Quando o legislador trabalhou o termo logo depois no flagrante presumido, ele quis dar a entender, né, ele quis permitir um lapso maior entre a prática da infração e a prisão, né? E não há exigência de uma perseguição. Então, o que é que difere o flagrante impróprio do flagrante presumido? No flagrante impróprio, inicia-se imediatamente após a prática do crime uma perseguição ininterrupta, né? E após essa perseguição ininterrupta, a pessoa é presa. Isso é flagrante impróprio. Flagrante presumido, não houve uma perseguição que teve início imediatamente após a prática do crime, mas através de uma investigação que passou a ser feita logo depois, esse logo depois a lei não foi específica com relação a tempo, mas a gente sempre pensa numa coisa não muito superior a 1 hora, mas também essa 1 hora não tem nada previsto especificamente, né? Tem que ser feito com bom senso. Inicia-se uma investigação e aí, então, depois dessa investigação, chega-se a uma pessoa e essa pessoa é surpreendida numa situação que faça presumir que foi autor do crime. A pessoa está ainda com o carro amassado, o carro possui vestígios de sangue, né, e estavam buscando o autor de um atropelamento, ou com a arma do crime, outro tipo de arma, ou algum outro instrumento. Então, isso pode validar o flagrante como flagrante presumido. Vale lembrar que, né, não é uma coisa também em que se vai enquadrar esse flagrante, ele vai ser mantido assim, imediatamente assim, né? Aqui nós estamos falando da questão mais conceitual. É óbvio que o flagrante impróprio e o flagrante presumido, eu sempre digo que são flagrantes que a gente, analisando do ponto de vista da defesa, eles são flagrantes que permitem que a gente discuta um pouco mais do que o próprio flagrante próprio, que aí sim é aquele que você tem, como eu já disse, aquela certeza visual do crime. Tudo bem? Legal? Vamos continuar? Então, depois, né, dessa previsão do artigo 302, aí nós temos outras 4 espécies de flagrante que não estão previstas expressamente no artigo 302, mas também existem, né, que são o flagrante provocado, o flagrante esperado, o flagrante forjado e o flagrante prorrogado. Muito bem. O flagrante provocado, também conhecido como flagrante preparado, né, esse é um tipo de flagrante que ele existe, mas não é válido. Tá? O que eu quero dizer com isso?
pode acontecer uma situação de flagrante preparado, mas se acontecer, ele não vai ser válido, ele pode ser discutido tranquilamente e provavelmente essa prisão em flagrante será relaxada. Flagrante provocado ou preparado, inclusive, existe uma súmula do STF, que é a súmula 145, que trata desse assunto e diz que esse tipo de flagrante não tem validade. O que diz a súmula? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, ok? Flagrante esperado. O flagrante esperado é válido, tá? Qual que é a diferença dele para o preparado e por que ele é válido? Porque no flagrante preparado ou provocado, como o próprio nome diz, houve uma provocação, nós temos um agente provocador. Então, aquele que é surpreendido em flagrante, ele foi induzido o tempo todo a praticar a conduta. E aí, no momento que ele foi praticar, ele foi preso. É por isso que se entende que o flagrante não é válido. No flagrante esperado, a autoridade policial ela não se envolve com a prática da conduta, ela simplesmente fica aguardando, porque recebeu uma informação fidedigna de que o crime iria acontecer, fica ali aguardando, fica à espreita, e aí no momento que o agente vai dar início à prática do crime, a autoridade policial vai lá e prende. Isso é flagrante esperado, é um flagrante válido. Flagrante forjado também é um flagrante inválido. No flagrante forjado, forja-se tudo, inclusive a prática da conduta. Então, diferente do provocado ou preparado, né? Nem a conduta acabou acontecendo no flagrante forjado. Eu costumo usar como exemplo, eu gosto muito de usar como exemplo, aquelas cenas de novela mexicana, né? Em que a mãe que não gosta da namorada do filho vai lá e coloca uma joia dentro da bolsa, né? Para subentender que essa namorada furtou uma joia da família. Então, forjou-se uma situação ali que não existiu, que não foi praticada pela pessoa, e esse flagrante também não é válido. E o flagrante prorrogado também chamado de flagrante retardado, flagrante diferido ou ação controlada. Ele tem previsão em duas leis, na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, no artigo 53, e ele tem previsão na nova Lei de Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013. Esse flagrante prorrogado, previsto nessas duas leis, é um flagrante válido. E por que, aliás, a gente tem utilizado muito mais a expressão ação controlada? Por quê? Porque permite-se que a autoridade policial aguarde um melhor momento para o flagrante. Então, a autoridade policial pode até deixar passar outras situações mais leves para conseguir o melhor momento para a prisão em flagrante. Normalmente, por exemplo, no caso da organização criminosa, né, busca-se o cabeça, digamos assim, da organização, para chegar nele, aguarda-se o melhor momento e deixa passar outras situações menos graves. Porém, essa situação tem que ser acompanhada pelo juiz e pelo Ministério Público. Ok? Legal? Muito bem. Continuando aqui, bom, artigo 301 e 302 já falamos, né? Só projetando aí para vocês das espécies de flagrante, né? E os artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, eles vão trazer para a gente o que a gente chama de procedimentos para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, o que nós temos aí? Ocorrendo o flagrante, o que vai acontecer? Essa pessoa que foi presa em flagrante tem que ser encaminhada para a delegacia, né? E o 304 nos traz aí o que deve ser feito. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor. Quem que é o condutor? Aquele que efetivou a prisão. E colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Muito bem, então o que acontece? Ocorrendo o flagrante, todos são encaminhados à delegacia e aí o delegado ele vai ter que validar essa situação, essa prisão. Ele valida através de um documento chamado auto de prisão em flagrante delito, que a gente usa uma sigla APFD, auto de prisão em flagrante delito. Esse auto de prisão ele tem que ser elaborado seguindo estritamente o que está previsto na lei, que é justamente o que nós temos aqui no artigo 304 e também no artigo 306.
A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Vejam, a prisão em flagrante é uma prisão que acontece no momento da prática do crime. Não existe um mandado de prisão elaborado anteriormente e assinado por um juiz. É uma prisão que aconteceu ali, naquele momento. Então, ela não foi, não passou por nenhum tipo de controle, muito menos judicial. Então, esse controle ele acaba sendo feito posteriormente. Então, essa prisão, ela não pode simplesmente a pessoa ser pega, né, praticando a conduta e levada para a delegacia. Tem que validar. Como é que se começa a validar e documentar, né? Como é que se começa essa documentação? Através do auto de prisão. Então, esse auto de prisão ele tem que ser elaborado bonitinho, seguindo certinho esses trâmites previstos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. E se não seguir esses trâmites, e se fizer alguma coisa errada, alguma coisa diferente, dá para discutir essa prisão e a gente pode dizer que essa prisão se torna inválida por vício de formalidade e aí dá para pensar em relaxamento de prisão em flagrante, mas é uma outra aula, né? Uma outra discussão que a gente pode trazer aqui para o Falando Nisso. Bom, caminhando já para o final, eu quero ir lá para o artigo 310 para falar do tal do controle de legalidade. O que é isso? Disse a vocês, a coisa acontece ali no momento que o crime foi praticado, a prisão tem um quê inicial de ato administrativo porque a elaboração do auto é feita na delegacia e depois tem que passar pelo juiz. O juiz tem que fazer, então, o que a gente chama de controle de legalidade. E o que é isso? Esse auto de prisão vai ser encaminhado para o juiz, tem um prazo lá que a gente já viu no 306, o juiz vai analisar esse auto de prisão e vai verificar o quê? Será que essa prisão é uma prisão legal? Sendo legal, será que é necessário manter essa pessoa presa? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, utilizando o artigo 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, 1, relaxar a prisão ilegal. Então, se essa prisão for ilegal por vício de formalidade, ilegal porque não se tratava de uma situação de flagrante, o juiz tem toda a tranquilidade para relaxar esse flagrante, toda a autoridade para relaxar esse flagrante. Então, se o flagrante for considerado ilegal pelo juiz, ele de ofício já relaxa, porque ele tem essa permissão de acordo com 310, inciso 1, e também de acordo com a Constituição Federal. Inciso 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Olha só, isso daqui é de 2012, é novidade que nós tivemos aí com a alteração ocorrida no Código de Processo Penal. Antes dessa mudança, o que acontecia com a prisão em flagrante? Ela era validada, mantida, e muitas vezes a pessoa guardava o processo inteiro presa em flagrante, né? E era uma coisa que a doutrina, a jurisprudência sempre achou estranho, sempre discutiu, porque como um flagrante assim sendo mantido por tanto tempo? Depois de muita discussão, veio a mudança. Vejam, e aqui também, como a gente está falando de uma questão um pouco mais rápida, eu não vou discutir aqui questões mais complexas, isso fica para uma aula mais completa sobre prisão, mas a gente sabe que hoje, né, o que a gente trabalha muito em direito penal e processo penal é aquela regra de que a pessoa não deve ficar presa se não for absolutamente necessário, tá? Então, a pessoa que for surpreendida em flagrante, ela só vai ser mantida presa hoje, esse flagrante só será mantido, na verdade a gente nem usa mais esse termo de ser mantido, a gente vai dizer o quê? Que este flagrante foi convertido em prisão preventiva. E para converter em prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que também é assunto, né, para outro Falando Nisso, para outra aula que a gente tiver posteriormente. E o juiz pode também conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Se o juiz entender que não é o caso de manter a pessoa presa, ele vai, e também se não for um caso de flagrante ilegal para relaxamento, o juiz então pode conceder a liberdade provisória, que também é assunto que dá para a gente discutir numa próxima aula, mas pode conceder e a pessoa aguarda,
né, o andamento do processo em liberdade. Por fim, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, que são as situações excludentes de ilicitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Se o juiz verifica ali que pode estar presente uma situação de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, ele pode conceder a liberdade provisória, a gente chama de liberdade provisória sem fiança e com vinculação, em que a pessoa só tem que comparecer a todos os atos do processo. Bom, gente, foi só, né, uma rápida passagem aqui pelo tema prisão em flagrante, é tema para uma aula aí de muita conversa, mas eu acho que a gente falou aí bastante coisa interessante e assuntos importantes que vocês devem sempre ter fresquinhos na memória e guardar, tá bom? Então, até o próximo Falando Nisso. Obrigada, tchau, tchau.